seja a chave dos seus poderes paranormais. Referindo-se ao que já revelou, em parte, uma pesquisa sumamente prática que se processa em seu instituto, Lozanov sustenta. As novas ciências da parapsicologia e da sugestologia têm inúmeras aplicações práticas. A telepatia é um sistema de comunicações barato e promissor para exploração espacial e submarina. Os fenômenos parapsicológicos podem ser aplicados à pedagogia, podem superar as barreiras da língua, podem auxiliar a reabilitação, corrigindo defeitos da elocução, da audição, da visão, assim como a psicologia e a medicina, podem fornecer-nos novos e riquíssimos materiais para nos familiarizarmos com possibilidades secretas e desconhecidas da personalidade humana. A cura pelo pensamento. O Dr. Lozanov instituiu um programa de cura mental em larga escala nas clínicas médicas búlgaras. Os seus pensamentos alimentam a doença, diz Lozanov. As vidas de muitas pessoas estão cheias de medo. Medo da morte, medo de catástrofes, medo de doenças, medo da vida, medo do medo. Pouquíssimos dentre esses medos realmente se justificam. O medo cria tensão e envenena o clima da nossa vida. A vida deveria ser um fluxo ininterrupto de felicidade. Mas não poderemos ser felizes enquanto estivermos fanaticamente apegados a coisas que, mais cedo ou mais tarde, teremos de perder. Acredita Lozanov que o segredo da saúde física e da longevidade reside não só no exercício e no estado físico do corpo, mas também na constituição psicológica do indivíduo. O seu sistema de terapêutica mental visa construir uma sólida barreira psicológica contra a doença no espírito do paciente. A base do seu sistema de cura é a yoga. A yoga fala de uma energia vital chamada prana, que circula pelo corpo, e sustenta que o pensamento pode dirigir essa energia, exatamente como o pensamento dirigiu a energia fotografada pelos Krelians, diz o Dr. Lozanov. Os milagres que um yogi realiza têm a sua explicação no papel vital desempenhado pelo córtex cerebral e pela força do pensamento ou sugestão. O yogi pode anestesiar-se usando o pensamento, ajudar a deter o fluxo de sangue, simular a morte, afetar as paredes do coração, a pressão sanguínea, o metabolismo respiratório, etc. Ele explica que a interação dos pensamentos do yogi com o seu corpo determina a saúde, a paz de espírito e a longevidade. Se uma pessoa sofre de uma doença, não deve pensar nela com terror, porque os seus pensamentos de medo agravarão ainda mais. Para ajudar a restaurar o equilíbrio físico e mental do paciente, Lozanov não começa tentando remover qualquer sintoma específico, mas aplicando o princípio yogi de relaxamento profundo, para suprimir a tensão e o medo. E menos importante curar do que ensinar a arte de viver, diz ele. No sanatório do sindicato em Banka, na Bulgária, uma típica sessão de grupo de cura mental começa com Lozanov explicando como é possível a mente ajudar o corpo a sarar. O seguir, a voz calma, melodiosa, do psicoterapeuta se dirige aos pacientes descontraídos mas plenamente despertos. Relaxem. Profundamente, profundamente. Não há nada que os perturbe. Todo o corpo está relaxado. Todos os músculos estão descansando. Vocês são capazes de superar todas as dificuldades. Depois de 20 minutos de sugestão positiva, enquanto os pacientes se relaxam, Lozanov conclui: vocês se sentem completamente bem. Dormem bem, têm bom apetite. Finalmente, uma cantora inicia a recitação melódica de uma poesia apreciada por todos. É importante visarmos a um objetivo elevado, que nos incite a atividades criativas, proclama Lozanov. No dizer dos pacientes, as sugestões de cura parecem prender a atenção dos pensamentos mais íntimos da pessoa. Entre os doentes há casos de indivíduos que sofrem de distúrbios funcionais do sistema nervoso assim como de várias neuroses e alergias. Os funcionários do sanatório asseguram que muitos se curam depois de algumas sessões de padronização do pensamento positivo, a processo a que Lozanov dá o nome de sugestologia. E citam uma infinidade de casos. Sonkemi sofria de uma neurose havia vários anos, que não cedera ao tratamento de uma série de médicos, mas,
Depois de umas poucas sessões de cura mental ou sugestologia ficou completamente boa. Dobrinka-P sofria de uma forma de diabetes, bebia mais de 30 litros de água por dia. Depois de certo número de sessões psicoterápicas com a sugestologia, curou-se. Muitos antigos pacientes voltam especialmente ao sanatório para agradecer ao Dr. Lozanov, dizem os funcionários. Lozanov começou essa forma de cura mental quando trabalhava no departamento de psiquiatria do Instituto Médico de Pós-Graduação chefiado pelo professor Emanuel Sjarenkov. Afiançam os psicoterapeutas búlgaros que esse método de cura pode ser aplicado a inúmeros tipos de enfermidades. A sugestologia já está sendo amplamente usada em muitas instituições neurológicas e psiquiátricas do país. O Dr. Lozanov acredita que o seu método de terapia mental não é apenas um grande benefício para a psicoterapia, mas também um instrumento valioso para o cirurgião. A mente pode anestesiar o corpo, diz Lozanov. A anestesia pela mente é superior ao emprego de drogas. Não somente torna a cirurgia indolor, como também diminui a perda de sangue, apressa a cicatrização da incisão, reduz o perigo de infecção e não tem efeitos pós-operatórios. A primeira operação importante realizada com o método da anestesia pelo pensamento de Lozanov realizou-se em Bikovo, na Bulgária, no dia 24 de agosto de 1965. Fez história no mundo médico. O paciente, um professor de ginástica de 55 anos, entrou na sala de Lozanov. Ouvi dizer que o senhor é capaz de provocar anestesia pela mente, disse ele. Pois eu gostaria de experimentá-lo em minha operação. Lozanov já empregara esse método em intervenções cirúrgicas de menor importância, pequenas incisões e serviços de odontologia. Aquele paciente precisava de uma complexa cirurgia abdominal para eliminar uma grande hérnia inguinal. A operação seria difícil e duraria, pelo menos, 1 hora. Lozanov concordou em fazê-la usando o pensamento como anestésico. Encontrei-me várias vezes com o paciente e expliquei-lhe o meu método. Descobri que ele era um homem muito culto. Contei-lhe que não se tratava de hipnose. O senhor estará plenamente consciente durante toda a operação. Não é autossugestão. Eu orientarei o tempo todo. O Dr. Ivan Karpov e o Dr. Vasily Tonev fariam a operação, que seria inteiramente televisada e filmada para estudos médicos ulteriores. Lozanov explicou a sua técnica aos cirurgiões, e as enfermeiras conduziram o paciente à sala de operações. Lozanov começou o trabalho de sugestão do paciente pelo pensamento. Quando os cirurgiões fizeram uma incisão de 5 centímetros, que interessava a pele e os músculos subcutâneos, o paciente não sentiu nada, estava plenamente consciente e falou com calma às figuras mascaradas em torno da mesa. Em seguida, os cirurgiões cortaram o saco derno e começaram a sutura. O paciente não se acovardou. Fez uma piada com o tinido metálico dos instrumentos. Depois se lembrou de cada fase da operação. Lozanov sugeriu que ele diminuísse o afluxo de sangue à área operada e não houve, virtualmente, perda de sangue. Sugeriu, depois que o corte foi costurado, que ele se cicatrizaria rapidamente sem nenhuma infecção. Sinto-me muito bem, disse o paciente, ao ser levado numa cadeira de rodas para a enfermaria. Não houve, virtualmente, dor alguma durante os 50 minutos que durou a operação, nem sequer depois da operação, disse o diretor do hospital, Dr. M. Dimitrov. As incisões feitas nesse homem cicatrizaram-se muito mais depressa do que habitualmente. Essa operação, que utilizou a anestesia sugestiva, e não a hipnose, insistem eles, de Georgi Lozanov, foi para o cabeçalho dos jornais nos países do bloco comunista. Fazia muito tempo que estavam familiarizados com o emprego da hipnose em medicina, mas isso era diferente. Médicos estrangeiros, sobretudo da Polônia, acorreram à Bulgária a fim de investigar e aprender as técnicas da sugestologia médica. A partir de então, muitas operações se realizaram usando o método de Lozanov da psicoanestesia em pacientes plenamente conscientes.
Acreditamos que a técnica da sugestão em estado de vigília continuará encontrando um lugar cada vez mais amplo e útil na prática da medicina, dizem os búlgaros. O emprego da sugestologia na psicoterapia e na medicina, feito por Lozanov, despertou críticas, sobretudo no tocante à operação de hérnia. Houve uma comissão, disse Lozanov com um sorriso. Cerca de 1000 médicos assistiram a uma conferência para ver os filmes da operação, analisar e discutir o procedimento cirúrgico. No fim das discussões, apresentei o paciente aos circunstantes. Ele disse-lhes o quanto ficara satisfeito. 3 anos depois, continua em esplêndidas condições. Que poderiam dizer a esse homem os médicos que se opunham a esse método? O filme da operação e um relatório sobre ele também foram apresentados num congresso médico internacional, celebrado em Roma em setembro de 1967. Parapsicologia, ensinando os cegos a ver. Com a ênfase dada para a psicologia aplicada na Bulgária, Lozanov utilizou a técnica soviética da visão sem olhos para ajudar os cegos. E entende que, sejam ou não conhecidas as razões por que ela funciona, a visão cutânea existe e podemos utilizá-la desde já para ajudar as pessoas. A fim de excluir qualquer dúvida sobre fraude e ter a certeza de que as experiências eram totalmente dignas de confiança, trabalhei com 60 crianças cegas de nascença ou que tinham ficado cegas na primeira infância. E muito embora fossem cegas, para maior segurança ainda, os seus olhos foram vendados e, durante a maioria das experiências, colocou-se um anteparo opaco entre o rosto da criança e o objeto examinado. Fizeram-se mais de 400 testes em 1964. Das 60 crianças testadas por Lozanov, 3 revelaram imediatamente capacidade para distinguir cores e figuras geométricas por meio da visão cutânea, sem qualquer treinamento. Mesmo quando os cientistas escondiam os desenhos e as cores atrás de uma chapa de vidro, essas 3 crianças conseguiam identificá-los. Mas o fator mais importante, diz Lozanov, é que as 57 crianças restantes, adestradas, assimilaram a visão 50 e cutânea. Depois de várias sessões de adestramento, as crianças, pouco a pouco, aprenderam a distinguir uma cor da outra, embora nunca tivessem visto uma cor e fosse preciso dizer-lhes os nomes do que estavam sentindo. Posso notar a diferença, mas nunca fiquei sabendo o que era, diziam elas. Gradativamente, essas crianças cegas foram exercitadas para reconhecer cores, figuras geométricas e até para ler, escreveu Lozanov na seção de Ciência e Tecnologia da revista Narodina Mladež. As crianças demonstraram a sua capacidade numa reunião científica em presença de médicos, psiquiatras e psicoterapeutas. Os exames revelaram que a visão cutânea pode ser treinada, mas que, como acontece com outros talentos, os limites de capacidade variam em cada criança. Os detalhes completos dos testes foram publicados no livro de Lozanov Sugestologia e Sugestopedia. Lozanov contou-nos mais tarde que a famosa profetisa cega da Bulgária, Vanga Dimitrova, também aprendera a visão cutânea como recurso para superar a cegueira. Os poderes supernormais da mente revolucionam a educação. Uma das chaves mais poderosas de inúmeros problemas que enfrentamos atualmente pode ser expressa numa palavra: educação. A educação nos ajuda a vencer a pobreza e auxiliar os países subdesenvolvidos a produzir alimentos e materiais. A educação ajuda a resolver situações potenciais de guerra elevando os níveis de vida, ensina-nos muita coisa a respeito uns dos outros e dá a cada um bom empurrão inicial na vida. Mas para que a educação, tal como a conhecemos, possa fazer tudo isso, precisará de décadas, talvez de gerações. E nós não temos tempo. E mesmo que o tivéssemos, a educação, muitas vezes, não consegue penetrar a mente dos perturbados ou retardados e, às vezes, não consegue sequer superar o imenso tédio dos bem-dotados. E se fosse possível uma transferência de informações sem os caminhos tortuosos dos sistemas atuais de ensino?
E se um professor pudesse ensinar um aluno superando-lhe as limitações normais da mente e transmitindo conhecimentos apesar dos mecanismos de defesa dos 90% do cérebro que normalmente não se utilizam? Uma técnica que lograsse transpor a barreira mental que nos impede de fazer uso da maior parte das nossas capacidades intelectuais seria revolucionária. Mas é precisamente isso que o Dr. Lozanov acredita haver criado, a saber, um método de ensino que torna a aprendizagem 50 vezes mais rápida, aumenta a retenção, não requer virtualmente esforço algum da parte dos alunos, atinge da mesma forma retardados e brilhantes, jovens e velhos, e dispensa equipamentos especiais. Isso parece fantástico, mas os búlgaros possuem milhares de resultados controlados de testes para provar que encontraram um método nessas condições. No Instituto de Sugestologia e Parapsicologia, os arquivos revelam que centenas de pessoas de todos os níveis da sociedade aprenderam cursos inteiros de línguas de 2 anos em apenas 20 dias. Pequenos grupos experimentais estão fazendo cursos básicos de matemática, física, química e biologia em semanas. Não se trata de hipnose nem de ensino durante o sono. E muito mais prático do que isso. O estudante está plenamente acordado e tem o completo domínio de si mesmo, diz o Dr. Lozanov. E uma espécie de contato entre a mente do professor e a mente do aluno, baseado em técnicas yogis, e Lozanov dá-lhe o nome de sugestopedia. Numa sala típica de aulas do Instituto, 12 pessoas estudantes, donas de casa, operários, profissionais liberais, velhos e moços, estão sentados em poltronas reclináveis, como as dos aviões. A sala lembra muito mais uma sala de hotel que uma sala de aulas. A iluminação é atenuada, para acentuar o efeito calmante. Os alunos estão ouvindo música, suave e apaziguante. Dão a impressão de estar num concerto, completamente envolvidos pela harmonia dos sons. Na realidade, porém, é uma aula de francês. Sobre o fundo musical de Brahms ou Beethoven, a voz do professor parece, às vezes, eficiente, como se estivesse dando trabalho para ser feito, às vezes suave e calmante, depois inesperadamente dura, imperiosa. A sua voz repete, num ritmo especial, numa escala especial de entonação, palavras e idiotismos franceses e as respectivas traduções. Mas os estudantes, na verdade, não estão prestando atenção. Foram instruídos para não prestar atenção, para não pensar se estão ou não ouvindo a professora. Relaxem-se. Não pensem em nada. As suas mentes conscientes devem ocupar-se totalmente com a música. No dia seguinte, os estudantes descobrem, surpresos, que muito embora tivessem a certeza de não haver aprendido coisa alguma, recordam, leem, escrevem e falam com facilidade 120 ou 150 palavras novas, absorvidas durante a sessão de 2 horas. Assim também, a parte mais difícil do curso de língua, as regras de gramática, cria raízes da maneira menos penosa possível na mente dos alunos embalados pela música. No espaço de um mês, alunos sem nenhum conhecimento anterior de uma língua já conheciam 2 ou 3 mil palavras e tinham bom domínio da gramática. Testes realizados 1 ano depois mostraram que eles ainda conhecem o material aprendido dessa maneira incrivelmente suave. Como funciona isso? Lozanov baseou o seu método, que pode ajudar-nos a aprender de 5 a 50 vezes mais depressa, na técnica yoga do relaxamento, o Savasana. Utilizando a sugestão e a autossugestão, relaxa-se a tensão muscular e o cérebro é aliviado das ansiedades e pressões usuais. Nesse estado livre de consciência relaxado, ou estado meditativo, a fadiga desaparece rapidamente, liberto de todas as distrações que lhe estorvam o funcionamento. O cérebro semelha uma esponja capaz de absorver conhecimentos de todos os gêneros. O segredo da técnica consiste em que o material não chega à memória da maneira comum, porque o aluno não participa conscientemente do processo. Ao invés disso, tem uma percepção calma, intuitiva, do material apresentado. Durante o tempo em que o professor entoa a palavra sobre um fundo musical, parece haver mudanças fisiológicas distintas no corpo e mudanças nas ondas cerebrais.
O ritmo alfa do repouso predomina no cérebro. A memória e a inteligência mostram progressos algum tempo depois de uma sessão de sugestopedia. A sugestologia começou a revelar alguma coisa a respeito da natureza maravilhosa da própria memória. Diz Lozano. O cérebro do homem lembra-se de uma quantidade colossal de informações, até do número de passos que precisou dar para chegar ao ponto do ônibus. Tais percepções desconhecidas nos mostram que o subconsciente tem poderes assombrosos. Não há nada de sobrenatural na expansão da memória nem na percepção de informações telepáticas. A ciência tem conhecido, há muito tempo, indivíduos dotados de memórias fabulosas, como Mikhail Kuni na Rússia, que, depois de olhar para uma página escrita, lembra-se dela, palavra por palavra. Parece que a sugestologia de Lozano é capaz de dar a muitos de nós memórias fora do comum. Depois que a mente se abre nesse estado semelhante ao de um devaneio, Lozano descobriu que a capacidade de recordar é quase ilimitada, não havendo um ponto aparente de parada. É tão fácil recordar as 100 palavras quanto 50. Decidimos verificar até onde poderíamos ir e formamos classes de voluntários. Numa única sessão de apenas 15 minutos ensinamos 15 lições de um livro de gramática francesa, que continha cerca de 500 palavras novas. Imediatamente depois, demos uma prova escrita e, 3 dias mais tarde, outra. Os resultados foram excelentes, extraordinários. Todas as palavras tinham sido retidas, diz Lozano. Em Sugestologia e Sugestopedia, Lozano apresenta os resultados de alguns desses testes com dados científicos completos. Por meio da sugestopedia, os búlgaros expandiram o tempo num sentido muito real, ensinando num minuto que, de ordinário, leva muitas semanas para aprender. Mas uma coisa tão boa parece ter de ser ilegal ou insalubre. Não há atenção alguma, afirmam os alunos. A gente não se cansa, nem mental nem fisicamente. Muitos estudantes frequentam cursos noturnos no instituto, depois de um dia longo e cheio de trabalho. Chegam a 1000 de cansados, às vezes com dor de cabeça. As sessões meditativas nos deixam com uma esplêndida sensação de bem-estar, restaurados e revigorados, dizem não só os estudantes mas também os cientistas que assistem às sessões. Até curam as dores de cabeça. Acrescenta Lozano que, à diferença da hipnose, o novo método pode ser usado com qualquer pessoa. Não é necessário um pessoal com experiência médica, os professores são comuns, e não há problemas psicológicos nem legais, como poderia haver em se tratando do hipnotismo. A sugestopedia operou maravilhas durante algum tempo na Bulgária. No princípio dos anos 60, Lozano aperfeiçoou o seu método. Seguiram-se novos anos de testes no Instituto Médico de Pós-Graduação, no Instituto de Ciências e Pesquisa e no Instituto de Pedagogia. A afirmativa de Lozano de que poderia melhorar de 50% a capacidade retentiva de uma pessoa com o emprego da sugestologia provocou uma saraivada de protestos dos céticos. Em lugar de debates intermináveis, lutando com resmas de estatísticas, ele empregou a abordagem pessoal. Houve uma comissão. Lozano reuniu os membros da comissão num hotel de Sofia. Ali, todos os dias, eles se descontraíam num estado de devaneio desperto e ouviam lições de uma língua. Ao cabo de várias semanas, apesar de muitas crenças firmes de que não poderiam aprender coisa alguma desse modo sem esforço, emergiram falando fluentemente uma língua estrangeira que antes não conheciam. Que poderiam dizer? Tinham aprendido a despeito deles mesmos. Em 1966, o Ministério da Educação da Bulgária fundou o Centro de Sugestopedia no Instituto de Sugestologia e Parapsicologia. O centro dá aulas regulares e estuda os processos fisiológicos e psicológicos responsáveis por essa fenomenal expansão da mente e da memória. Ainda estamos estudando, ainda estamos experimentando, ainda estamos modificando o método, disse o Sr. Tanuchev. Todos os dias descobrimos coisas novas sobre a maneira como funciona a sugestopedia. As classes agora têm 4 horas de aulas por dia, 2 para a sessão de sugestão, 1 de prática e de testes e 1 para novos materiais.
Os alunos comparecem 6 dias por semana durante 3 meses. Ao fim desse tempo, tem o equivalente de um curso de 2 ou 3 anos, um vocabulário de 6.000 palavras e um domínio completo da gramática. Sabem ler, escrever e falar fluentemente. Testes realizados um ano depois mostram que os estudantes retêm tudo o que aprenderam nesse curso. O próximo curso começa em outubro, esclarece Franz Tantjev, especialista em línguas. As senhoras deveriam voltar para visitar-nos nessa ocasião. E se fizessem o curso compreenderiam por que estamos tão emocionados. Mais de 1.500 pessoas de todas as condições sociais, cuja idade vai de 10 a 70 anos, seguiram o programa do Instituto. Outras 5.000 estão na fila de espera. Universitários principalmente telefonam sempre, suplicando que os deixem participar do programa. O interesse é facilmente compreendido se levarem em conta os resultados, diz um professor de linguística da Universidade de Sofia, hoje transformado em praticante do método. Para quem, algum dia, já tentou aprender uma língua ou encher a cabeça de todos os fatos básicos necessários a qualquer disciplina, a sugestopedia parece boa demais para ser verdadeira. Mas ela é verdadeira. Os búlgaros têm volumes de testes e gráficos e estudantes poliglotas para prová-lo. Nós podemos reclinar-nos numa cadeira, descontrair-nos, ouvir música e aprender sem esforço sem perceber sequer que estamos aprendendo. As possibilidades de se usar a sugestopedia em escala de massa são muito promissoras, diz Lozano. E barato e idealmente exportável. Neste momento precisamos muito mais de um salto para ideias e métodos novos, que funcionem no terreno da educação, do que desenvolver o lado intuitivo da nossa natureza. A sugestopedia poderia ser esse ponto de partida ideal, poderia ministrar cultura aos que dela necessitam um ano, em lugar de 10. Ela talvez acabe de uma vez por todas com o velho argumento do meio e da hereditariedade no que respeita aos limites do potencial humano, porque a sugestopedia ultrapassa os limites conscientes da mente e descobre-lhe os vastos poderes. Os estudantes de escolas superiores estão agitando as universidades, recusando-se a tolerar métodos de ensino seculares, obsoletos e terrivelmente longos. A sugestopedia ajudaria a demolir as fábricas de fatos. Com os conhecimentos básicos instilados com rapidez e sem esforço, as escolas poderiam tornar-se, cada vez mais, lugares de ensino e ideias criativas. Educadores de muitas partes do mundo foram à Bulgária a fim de estudar as afirmativas da sugestologia. E voltaram para a Índia, para a Alemanha e para a Rússia, onde fundaram os próprios institutos de sugestopedia. Os soviéticos, que têm consciência da educação, figuraram entre os primeiros que se valeram da sugestopedia búlgara. O estrondoso sucesso do Instituto Pedagógico de Línguas Estrangeiras de Moscou com o método de Lozano ganhou um cabeçalho do Prada em julho de 1969. Pode-se aprender uma língua num mês, escreveu o jornal, entusiasmado, e um grupo respeitável de professores soviéticos elogiou a sugestopedia. No Ocidente, a Unesco e a Fundação Ford manifestaram o seu interesse e o Colégio Estadual de Medicina de Nova York, em Albany, convidou o Dr. Lozano para fazer ali uma conferência, que ele pronunciou em setembro de 1969. O novo livro do Dr. Lozano sobre sugestologia publicado na Bulgária e na Rússia logo poderá ser lido em inglês. Tem aparecido muitos artigos sobre a sugestopedia na imprensa búlgara 4 a 4315364 a 223, em inglês. Bulgária toda fala no novo método de ensino do país. A sugestopedia de Lozano, tirada da yoga, adaptada às nossas necessidades modernas, é uma forma genuína de expansão da mente. É revolucionária, evolucionária, talvez. Que poderes, que talentos se manifestarão à medida que uma parte maior da mente se libertar. O Instituto Búlgaro de Sugestologia para a Psicologia está tentando delinear os novos domínios. A sugestopedia talvez venha a ser uma das mais úteis contribuições da Bulgária para o mundo. Explorando o psi. Poderá o leitor enviar uma mensagem verbal telepaticamente, um verso, um pedido de socorro,
uma cotação da bolsa de valores, qualquer coisa enfim. Como os soviéticos e outros, o Dr. Lozanov está desenvolvendo um sistema de mensagem telepática codificada que os russos mencionaram no número de 9 de outubro de 1966 do Komsomolskaya Pravda. A diferença dos outros, todavia, Lozanov não precisa utilizar aparelhos, como máquinas de Eeg, para registrar as suas mensagens telepáticas, porque ele não se fia de pequenas reações inconscientes, físicas, para fazer chegar a mensagem. O primeiro receptor telepático em código de Lozanov, um jovem búlgaro, sentou-se diante de dois manipuladores de telégrafo, um à sua mão esquerda, outro à sua mão direita. O emissor, postado a certa distância, ordena telepaticamente ao receptor que aperte o manipulador direito ou esquerdo. Isso é automaticamente registrado. À proporção que um metrônomo tic-taqueia, o emissor repete 10 vezes cada ordem telepática. O receptor precisa captar 6 ordens para que se considere o símbolo recebido. Nesse tipo de código, quando o receptor aperta o manipulador esquerdo está fazendo um traço, e quando aperta o direito, um ponto. O Dr. Lozanov informou à Conferência de Parapsicologia de Moscou de 1966 que, de 1766 ordens individuais enviadas telepaticamente, o seu paciente recebeu 1215, ou seja, 70% certas. As probabilidades de que isso tenha acontecido por coincidência são menos de 1 em 1 milhão, disse ele. Com esse método telegráfico enviamos não somente palavras individuais, mas também frases e sentenças inteiras. O emissor e o receptor estavam separados por várias salas. Lozanov dá grande valor aos testes de ESP que podem ser facilmente repetidos a qualquer momento, a pedido de interessados. Repetimos esse teste muitas e muitas vezes, disse ele, em presença de cientistas e médicos. A partir de então, Lozanov realizou, literalmente, milhares de testes telegráficos com mensagens codificadas de ESP. Um dos seus pacientes é uma moça que, em outro tempo, foi tratada por ele. Ela revelou grandíssima capacidade telepática, diz ele. Quando a experimentei nos testes telegráficos, recebeu a mensagem imediatamente. Obteve esplêndidos resultados, isto é, cerca de 80% dos testes. Durante um mês inteiro realizei experiências com ela todos os dias. Os testes de ESP com códigos e chaves levam geralmente várias horas. Descobrimos que podíamos transmitir longos trechos de informações por esse método. Acredita Lozanov que esse modo de telepatia, que consiste essencialmente em transmitir a alguém um impulso para mover-se numa determinada direção, uma espécie de telepatia cinética ou ESP muscular, é um grande passo no sentido de fazer da telepatia algo que pode ser posto em uso. A telepatia pode ser usada praticamente, assegura ele. O que ele fez foi dar um feitio prático a experiências de ordem telepática do movimento de uma pessoa, a ESP cinética que durante tanto tempo intrigou os soviéticos. Onde encontrou Lozanov médiums talentosos para os seus testes de ESP. Além de estudar Vanga e outros médiums notáveis na Bulgária, ele também treinou pessoas comuns para se tornarem médiums. Descobrimos, enquanto empregávamos a sugestologia, que algumas pessoas se tornam telepáticas, diz ele. Os cientistas búlgaros decidiram estudar um pouco mais algumas técnicas que têm usado em sugestologia. Poderiam ser as mesmas técnicas especificamente dirigidas para o aumento da ESP. Fizeram experiência, de grupo com 60 pessoas ao mesmo tempo. Primeiro que tudo, essas pessoas foram submetidas a testes de ESP com a finalidade de verificar o nível da sua capacidade natural. Em seguida se ministrou ao grupo, plenamente desperto, um programa cuidadosamente preparando de sugestão. Seguiam-se testes de exame da ESP depois de várias sessões. Descobrimos que podemos melhorar a capacidade de todo um grupo de pessoas diferentes ao mesmo tempo com o método da sugestão. A capacidade telepática e clarividente pode ser cultivada e treinada pela sugestologia, diz Lozanov.
As leis dos fenômenos telepáticos parecem conformar-se com os da sugestão clínica no estado de vigília. Isso não surpreende. Tudo faz crer que o estado livre, flutuante, imperturbado da consciência, fundamental para a sugestologia, é idêntico ao estado de espírito geralmente considerado necessário à boa recepção da telepatia e da clarividência. Os estudos fisiológicos mostram que as ondas alfa predominam no cérebro durante a sugestologia e, de acordo com Lozano, favorecem a recepção da telepatia. Existe estreita conexão entre a ESP e a sugestão, diz Lozano. Hipnotista experimentado e familiarizado com o trabalho do pioneiro russo da ESP, Dr. Leonid Vasiliev, Lozanov estudou, naturalmente, o clássico teste russo do adormecer-despertar, obrigando uma pessoa à distância a perder a consciência por ordem telepática. Já em 1945 o Dr. Lozanov fez experiências dessa natureza, a longa distância, em larga escala. Nesse estado de hipnose telepática, os pacientes sabem de fatos ocorridos a grandes distâncias do local em que se encontram. Descobrimos que a capacidade de clarividência em pacientes adormecidos também pode ser exercitada e aperfeiçoada. O Dr. Nikolai Kamenov, membro da Academia de Ciências da Bulgária, e o Dr. Milan Rizbo, bioquímico e parapsicologista tcheco, foram testemunhas da habilidade de Lozanov com a hipnose telepática. Esses testes ocorreram em 1964 no Departamento de Psiquiatria do Instituto Médico Búlgaro de Pós-Graduação, onde Lozanov trabalhava antes de dirigir o próprio instituto. O paciente de Lozanov era Dusko, moço alto, forte, de cabelos escuros. O Dr. Rizk já fizera uma série de testes preliminares com a capacidade de ESP de Dusko. Rizk pediu-lhe que identificasse cartas coloridas escondidas em envelopes opacos. Ele conseguiu identificá-las, numa média muito superior à média das probabilidades. Os três cientistas ficaram conversando com o paciente na sala. Lozanov explicou que as investigações sobre a capacidade psíquica de Dusko ainda estavam na fase preliminar e que as condições ideais de experiência para se conseguir o máximo dos seus talentos ainda não tinham sido plenamente desenvolvidas. Rizk entregou uma nota a Lozanov. Dizia a nota: apesar disso, faço dormir telepaticamente. Para provar que não havia acordo prévio entre os presentes, o Dr. Kamenov acrescentou a nota: faço dormir de outra sala, depois de 5 minutos. O Dr. Lozanov pediu desculpas e saiu. Rizk e Kamenov continuaram a conversar animadamente com Dusko. Passaram-se 5 minutos. Dali a 30 segundos, estava calmamente adormecido na cadeira. O Dr. Kamenov tirou várias fotografias enquanto Rizk fazia observações científicas sobre o estado de Dusko. Kamenov foi até a sala em que se achava Lozanov, fotografou e, silenciosamente, entregou-lhe uma nota: acorde exatamente daqui a 2 minutos. Kamenov foi sentar-se novamente perto de Dusko. Exatamente 2 minutos mais tarde Dusko acordou, como que por efeito de algum despertador telepático, e reiniciou a conversação. A experiência foi repetida 2 vezes. O Dr. Lozanov demonstrou, com êxito, a hipnose pela telepatia, declarou o Dr. Rizbo. 66 a 377. No Instituto Médico de Pós-Graduação, sob a direção do professor Emanuel Sjarankov, o Dr. Lozanov passou a metade das suas horas de trabalho em pesquisa sobre a visão cutânea, a telepatia e a clarividência. Fiz uma quantidade de experiências para tentar esclarecer a inter-relação telepática entre 2 pacientes hipnotizados e também a relação de ESP entre o paciente e o hipnotista. No seu entender, a ideia de ondas eletromagnéticas transportando a telepatia contradiz as suas próprias observações, mas ele é de opinião que, mais cedo ou mais tarde, descobriremos algum princípio fisiológico ligado à telepatia. Lozanov também se opõe à tese de que a ESP é um retrocesso, uma capacidade dos nossos primitivos antepassados que está estilando no homem civilizado. Pelo contrário, diz Lozanov, são os tipos de personalidades mais cultos, mais artísticos, os escritores,
pintores e artistas, que têm essa capacidade. No homem moderno, a obtenção da conexão telepática é mais uma questão de inspiração artística. Conversando com Lozanov em sua sala ampla, arejada, brilhante de cores e de flores no instituto, perguntamos: os cientistas aqui acreditam que a ESP é um fenômeno inteiramente físico? Essa é uma das principais incógnitas da parapsicologia, respondeu o Dr. Lozanov. Na Índia, fiz aos yogis a mesma pergunta. Os próprios yogis diferem muito em sua maneira de pensar. Alguns acham que o psi é puramente físico, pois certos yogis são extremamente materialistas, ajuntou Lozanov numa parte. Outros o consideram mental. E outros pensam que é físico e mental ao mesmo tempo. Ainda não se encontrou a conexão entre o mental e o físico. No tocante à futura pesquisa parapsicológica, essa conexão é a chave de um grande sucesso. Qual é o ponto de vista do seu instituto? Os nossos cientistas estão trabalhando em muitas experiências, mas nós não temos uma hipótese oficial. Não publicamos as nossas experiências. Daremos a público a nossa obra quando pudermos provar tudo. As demonstrações oficiais em presença de comissões científicas têm sido os degraus da carreira espetacular de Lozanov. O abre-te sésamo que faz que a ESP seja aceita até pelos céticos. E possível para nós, em princípio, provar a ESP quando nula solicitam. Deve ser possível prová-la a qualquer momento, e logo seremos capazes de fazê-lo. Ainda não conhecemos todas as leis. Há 20 anos a hipnose se achava na mesma situação. Não se podia provar sempre. Hoje se pode, porque conhecemos as leis. Da mesma maneira precisamos descobrir as leis das forças psíquicas. Em seus 43 anos de vida, o Dr. Lozanov já fez muita coisa. Desenvolveu conceitos novos e radicais dos poderes da mente, testou-os e provou-os cientificamente. E conseguiu que essas ideias e técnicas fossem aceitas no mundo inteiro. A despeito da sua fama, que cresce rapidamente, ele é surpreendentemente modesto e isento de egoísmo. Este não é o tempo para personalidades nesse campo, diz ele. E tempo de trabalho, e muito trabalho. Quando não está realizando as suas ciclônicas excursões à América, à Índia, à Alemanha, à Rússia, onde supervisiona a fundação de novos institutos de sugestologia, trabalha, às vezes, 18 ou 20 horas no instituto, onde dorme com frequência, para não perder tempo. Lozanov consagra-se integralmente a ajudar as pessoas e parece fazer pouco caso das coisas materiais da vida. O essencial é que os médicos e psiquiatras possam ajudar toda a gente que precisa de ajuda. O dinheiro não é o mais importante, diz ele. Recusa-se a instalar uma clínica psiquiátrica particular, o que, pelas leis búlgaras, lhe seria permitido fazer. E acrescenta, da mesma maneira, a sugestologia e a sugestopedia deveriam ser dadas ao mundo e não guardadas em benefício de uns poucos. O Dr. Lozanov é particularmente leal ao povo búlgaro e ufano das suas realizações. Saímos da Bulgária levando a impressão de um homem sumamente amável, inteligente e dedicado. Outra parte importante do trabalho de Lozanov tem sido fornecer informações ao público a respeito da ESP através do rádio, da televisão, de conferências e demonstrações. Durante uma transmissão da rádio de Sofia, ele assegurou ao público: a telepatia já abandonou os alfarrábios das antigas escolas místicas e ocultistas e está se apresentando à luz do sol nas mãos dos mágicos contemporâneos, os homens de ciência. Esse foi o caminho seguido por inúmeras descobertas científicas, que libertaram a sabedoria secular das massas do colorido fantástico que lhes emprestaram as várias épocas. No terreno da parapsicologia búlgara, hoje em dia, a ênfase não é dada às sociedades ou religiões secretas, e muito menos ao misticismo. Numa época científica, os búlgaros voltaram todo o espectro da ciência, da psicologia física. Para a ESP a investigação é séria, mas não é sombria. Esses pesquisadores parecem encarar o psi com mais entusiasmo do que muitos outros. As pessoas se mostram menos constrangidas ou horrorizadas quando a ESP se manifesta em suas vidas.
A evolução da pesquisa nos domínios psíquicos tem sido menos embaraçada do que na maioria dos países. É evidente que existem elementos hostis à ESP na Bulgária, como existem céticos, no bom sentido da palavra, até entre os parapsicologistas. Mas o bom clima se reflete no perímetro surpreendentemente amplo da parapsicologia búlgara, no Instituto de Sofia, com o seu grande corpo de pesquisadores científicos do PSI, que trabalham em regime de tempo integral, e na qualidade excepcional de homens como Georgi Lozanov. Pode ser que ele seja o mais conhecido, mas existem muitos outros que se sentem atraídos pelo assunto. Se Vanga Dimitrova já teve alguma visão particular, não podemos deixar de perguntar a nós mesmas que surpresas previu, reservadas para todos nós pela parapsicologia búlgara nos anos futuros. 3. Tchecoslováquia. 23. A vida psíquica da Tchecoslováquia. Estão dançando nas ruas de Praga. A informação vinha dos nossos amigos búlgaros, que tinham passado a noite ouvindo em seus rádios de ondas curtas as notícias estimulantes procedentes da Tchecoslováquia. Estávamos em fins de julho de 1968. Era um boletim notável a respeito dos tchecos, habitualmente reservados, e de uma cidade humilde descrita pelos turistas como taciturna. Tratava-se, porém, da breve primavera da liberdade tcheca, e o povo estava comemorando. Logo depois, os búlgaros transmitiam uma notícia mais perturbadora: os soviéticos foram proibidos de entrar na Tchecoslováquia. Isso quer dizer encrenca, comentaram eles. Levamos dias para conseguir lugares num avião que se destinava a Praga, mas, quando embarcamos no imenso caravelle em Budapeste, compreendemos que tínhamos perdido um ou dois boletins. Só havia mais 5 pessoas a bordo. E quando chegamos ao novo e moderno aeroporto de Praga, fomos as únicas que desembarcaram. Os outros seguiram viagem para Paris. Em nosso hotel de Praga, jornalistas ocidentais explicavam que ocorrera outro encontro naquele dia entre os soviéticos e os líderes tchecos, mas estes tinham saído com as honras da vitória do embate preliminar, fazendo apenas umas poucas concessões. O otimismo voltou ao país. Poucas foram notas prissagas, como as notícias enviadas pelos ocidentais, que tinham visto massas imensas de tropas que se diziam em manobras na Tchecoslováquia, ou o clarividente mencionado nos jornais eslovacos, que predisse: o sangue correrá nas ruas antes do outono. Na realidade, algumas semanas depois os tanques soviéticos atroariam pelas vetustas ruas de Praga. Teríamos muito pouco tempo para sondar alguns dos mais fascinantes e desconcertantes problemas que descobrimos em nossa odisseia psíquica. A história do que está acontecendo hoje no domínio do psíquico acha-se intimamente ligada à história da Tchecoslováquia, à civilização da Tchecoslováquia, às próprias ruas de Praga, góticas, românicas, barrocas, renascentistas, rococós, que parecem ter sido menos construídas do que esculpidas. A moderna Tchecoslováquia, pouco menor do que o território do Amapá, com uma população de 14 milhões de habitantes, foi separada do Império Austro-Húngaro em 1918, e é um quebra-cabeça formado pela Boêmia, pela Morávia, pela Silésia e pela Eslováquia. Praga, capital da Boêmia, remonta a milênios. A primeira universidade do Império Romano-Alemão foi fundada em Praga em 1348 durante a Idade de Ouro da Boêmia, no reinado de Carlos IV. Ao tempo do rei Venceslau, no século XIII, os tchecos já figuravam entre os povos mais civilizados da Europa. No século XX, a Tchecoslováquia era uma das principais nações industriais da Europa. Veio depois a Segunda Guerra Mundial e a dominação nazista em 1948. Os comunistas do país deram um golpe e tomaram o poder. Durante uma década, mais ou menos, a Tchecoslováquia foi um estado policial stalinista. Não obstante, a despeito de tudo, Praga subsiste. Praga, uma cidade que foi denominada regia, indescritível, incomparável pelo esplendor das suas igrejas, rival de Florença Papa Pio II, a Roma do Norte Auguste Rodin. Numa cidade tão velha, saturada de música, abarrotada de tesouros de arte,
centro importante da ciência da Renascença, não admira que ainda sobrevivam resquícios dos antigos conhecimentos. Alquimia. Cruzando o rio Mudal, Vltava, pela Ponte Carlos, que é um verdadeiro museu de estátuas, chegamos ao complexo brilhante de edifícios, jardins, museus e igrejas conhecido como Radicani, que reúne, há um tempo, o atual governo, a residência do presidente e a herança histórica, espiritual e cultural da Boêmia e da Tchecoslováquia. A cavaleiro do panorama erguem-se o Castelo de Praga, Radicani, e a belíssima e gótica Catedral de São Vito. E aqui, construída entre os muros e as fortificações de Radicani, está a Garganta de Ouro, as casas dos antigos alquimistas colegas de um dos mais famosos alquimistas da Renascença, o imperador Rodolfo II. Não é uma curiosa lenda? Perguntam os turistas. Acontece, porém, que a alquimia nunca deixou Praga. Faz parte do caráter tcheco, como as casas dos alquimistas fazem parte das fortificações de Praga. Os alquimistas ainda trabalham na Tchecoslováquia. O seu equipamento é confeccionado por algumas das famosas fábricas de cristais da Boêmia. O físico francês Dr. Jacques Begier confirmou a continuada existência da alquimia na Tchecoslováquia. Ele já foi contratado pessoalmente por 3 alquimistas de Praga. Durante muito tempo, a alquimia foi mal interpretada no Ocidente, como uma espécie de mania de converter metais vis em ouro. Para o alquimista, na realidade, o poder sobre a matéria e a energia é apenas um objetivo secundário. A verdadeira meta das suas atividades, que alguns supõem derivar da antiga ciência de uma civilização há muito extinta, e a transformação do próprio alquimista, a sua ascensão a um estado superior de consciência. Tudo se orienta para a transmutação do próprio homem, para a sua libertação espiritual e para a sua fusão com a divina energia. Um dos grandes psiquiatras do nosso tempo, o Dr. C.G. Jung, achava que a alquimia poderia ser uma das chaves da compreensão das estranhas operações da mente. No correr do seu trabalho para chegar a um grau mais elevado de consciência, o alquimista ficaria conhecendo, como um subproduto, a verdadeira natureza do universo, o controle de toda a matéria, os segredos da geração e da liberação da energia, a cura universal de todos os males e o segredo do indefinido prolongamento da vida. Poderia a alquimia conter fragmentos de uma ciência que se perdeu para nós? Poderiam os antigos ter conhecido coisas que só recentemente os nossos tecnologistas modernos começaram a descobrir? O engenheiro alemão Wilhelm König, contratado pela cidade de Bagdá para construir esgotos, descobriu no Museu de Bagdá algumas pedras chatas encontradas no Iraque vagamente classificadas de objetos rituais, que eram, na verdade, baterias elétricas usadas 2000 antes de Galvani. Que outras coisas, rotuladas de objetos de culto em nossos museus arqueológicos se acabarão revelando componentes tecnológicos altamente sofisticados. Acreditam os comunistas que existe estreita conexão entre a alquimia tradicional e a ciência de vanguarda. Faz já algum tempo que a imprensa científica da URSS tem manifestado abertamente um grande interesse pela alquimia e está procedendo a pesquisas históricas. Sabemos de fontes fidedignas que existem agora no interior da Rússia florescentes grupos herméticos. Acontece que esses estudiosos dos conhecimentos herméticos são cientistas soviéticos e estão esquadrinhando antigos manuscritos alquímicos que lhes chegaram em forma de cópias de xerox. Alguns desses textos antigos, manuscritos árabes do século XII, por exemplo, contêm dados sobre química, propulsão a jato e desenhos de foguetes destinados a bombardeios. O pioneiro espacial soviético e um dos homens que desenvolveu a astronáutica, Kai Tsiolkovsky, revelou em seus diários, finalmente publicados em 1959, algum tempo depois da sua morte, que, ao criar o foguete espacial, seguiu as ideias do iugoslavo Rogério Boscovich, profundo conhecedor da alquimia que viveu no século XVIII. Além da elucidação das técnicas de fabricação e utilização dos foguetes e das viagens interplanetárias, as obras de Boscovich também proporcionam a moderna explanação da radioatividade,
demonstrações da existência de planetas em órbita ao redor de estrelas, teorias mecânicas estatísticas só desenvolvidas no Ocidente no século XX, e uma teoria unitária do universo, uma simples equação para a mecânica, a física, a química, a biologia, a psicologia. A sua obra inclui a teoria dos quanta, a mecânica das ondas e o átomo formado de núcleos. Sobre maiores detalhes, consulte a correspondência de Boscovich na coleção Westermann, Paris, França, e muito possível que urgente apelo de Tsiolkovsky endereçado aos soviéticos para que investigassem a ESP derivasse da sua leitura dos estudos penetrantes de Boscovich. Se bem os nossos especialistas científicos nunca tenham feito um estudo sistemático dos 100.000 livros e manuscritos sobre alquimia que temos no Ocidente, os comunistas estão examinando com ansiedade esses velhos textos que enchem as bibliotecas de Praga. Aqui, entre os edifícios consumidos pelo tempo, persiste a ciência dos alquimistas. Praga, cujos telhados indentam o céu como notas de uma pauta de música, notas que talvez encerrem a fórmula de alguma modulação harmônica cujas vibrações são capazes de transformar a matéria, pois os alquimistas não reduziam a códigos seus segredos apenas em manuscritos, mas também em arquitetura e em formas. Que segredos descobriram os tchecos? Que alquimia estudaram? Aqui encontraríamos coisas que beiravam o fantástico. Foi em Praga que o famoso rabino cabalista do século XVI, Yehuda Loew, criou, segundo se afirma, o golem, uma figurinha de barro ou de madeira com as formas de um ser humano, a que ele teria dado vida. O golem levava e trazia recados e executava tarefas. Como fora dotada de vida a figurinha que tanto lembrava uma estátua. Dizia o rabino Loew que a energia podia ser infundida na matéria pela ajuda de uma combinação de letras que formam a palavra Shem, um dos nomes de Deus. O Shem foi escrito e enfiado no golem, trazendo A com acento circunflexo vida e ação. Aplicando as ideias do físico norte-americano Charles Amuses, isso talvez signifique que as frequências de vibrações que compreendem certos sons, e até palavras faladas, poderiam ser infundidas em madeira ou barro, dando possivelmente ao material propriedades magnéticas ou eletrostáticas capazes de agir sobre outras substâncias. Reza a lenda que o rabino Loew usava o seu golem como criado durante os dias da semana e dele extraía o Shem no sábado para que pudesse descansar. Certa vez, o rabino se esqueceu e o golem saiu correndo para as ruas feito louco, aterrorizando as pessoas. Loew capturou e lhe extraiu o Shem defronte da sinagoga. O golem caiu, feito em pedaços. Dizem que os seus restos continuam entre os entulhos no sótão da sinagoga. O rabino Loew tem também a seu crédito a realização de maravilhas alquímicos diante do alquimista imperador Rodolfo II. A lenda do golem penetrou fundo na cultura tcheca, inspirando muitos escritores modernos, como Karel Čapek. R.U.R., uma das suas peças internacionalmente famosas, dizia respeito a robôs quase humanos que se revoltaram contra o homem. Encontramos hoje na Tchecoslováquia cientistas que mergulharam em textos antigos e deles emergiram com um processo não muito diferente do que o fabuloso rabino Loew deve ter usado para impregnar de energia biológica a madeira ou o metal. Mas outra área importante da tradição alquímica era a necessidade de conhecer aspectos planetários precisos antes de empreender um projeto científico. A alquimia exigia conhecimentos astrológicos. E hoje na Tchecoslováquia há um centro de astrologia científica financiado pelo governo comunista. Aqui se emprega a ciência da cosmobiologia ou da astrologia na medicina e na psiquiatria. A astrologia é a resposta tcheca, à proibição do controle da natalidade imposta pelo Papa. A astrologia, diziam os tchecos, pode ser usada na prevenção da gravidez. Pode ser até usada pelos pais para escolher o sexo do filho. Dadas as tradições psíquicas da Tchecoslováquia, seguia-se naturalmente que o povo do país se interessasse vivamente por questões que hoje fazem parte da parapsicologia científica. O Dr. Karel Kuchinka, que hoje tem 78 anos e é um dos pioneiros da parapsicologia tcheca, explicou, 92.162.
Nem a ciência oficial nem as religiões oficiais poderiam dar as respostas finais aos segredos da vida ou do universo. Em nosso país se encontram representantes de todos os matizes e setas religiosas, antroposofistas, teosofistas, espiritualistas, adeptos da magia antiga, adeptos das ciências do Antigo Egito, alquimistas, e até o grupo mais velho e numeroso dos seguidores do Maharishi. Muito antes que os Beatles ouvissem falar nele. Creio que essa tendência quase geral é uma decorrência da estrutura subconsciente da alma tcheca, que deu origem aos grandes movimentos e reformas religiosas, especialmente as da Boêmia na Idade Média.